Bom dia, Ingrid. Só um minutinho. Vou fazer por aqui hoje, não estou em casa, aí eu vou fazer pelo YouTube para ser melhor, para eu também ir ganhando a experiência, porque o curso vai ser por aqui. Então, por isso que eu decidi fazer aqui. Eu vou aguardar só mais uns minutinhos para a gente poder começar, tá bom? Bom dia, Edna. Vou compartilhar a tela com vocês. Falo sim, Georgia, bom dia. Bom, vamos lá, pessoal. O curso que vai acontecer no dia 7 de dezembro é um curso básico de aba, né? As orientações maiores que eu vou passar será para os pais, né? Não é um curso assim tanto para profissionais. A não ser que você tenha filhos ou pessoas que você precisa aprender, né? Também com seus aprendizes pode ser que dê certo, mas vou direcionar mais para as famílias. Então, é um curso com os assuntos relacionados bem básicos sobre o que é autismo, o que é aba, manejo comportamental. Então, assim, vai ser tudo de uma medida, assim, para as famílias. Então, é um curso mesmo sem certificado, né, que é para os pais terem mais conhecimentos. Vou falar também de alguns estudos que saíram recentemente sobre a diminuição de horas de terapia. E nesse curso, é um curso baseado num e-book que eu escrevi, que é o nome do e-book, né, gente, minha memória tá tão fraca. Esqueci agora, gente, vocês acreditam? Misericórdia, Jesus. Meu Deus, me deu um branco agora. Mas eu também não posso abrir aqui, que é surpresa. Eu vou lançar no dia 7 de dezembro, vou entregar para essas famílias, e aí depois eu passo para vocês também. Mas é um e-book simples, um guia prático da análise do comportamento para pais e educadores. Então, o curso ele é baseado nesse e-book que eu escrevi. Tem mais prática mesmo da análise do comportamento no contexto lúdico, principalmente o contexto escolar, né? Então, ensinando as famílias, ensinando os profissionais. E hoje nós vamos falar sobre PEI, né? Ou PDI, depende aí da região onde você mora. Eu criei aqui um PDI baseado em uma das crianças que eu atendo, né? Mas com um nome fictício, óbvio. Criei uma avaliação de barreiras, um relatório de avaliação de barreiras. Eu criei como eu posso dizer, um caminho até chegar no PEI. Então vai estar bem interessante essa aula, bem prática, para a gente poder aprender. Bom, 9h16, eu ia aguardar até 9h15, então vamos começar. Meninas, vou ocultar aqui rapidinho a transmissão, não. Deixa eu... Cadê? Tô aprendendo, gente, eu não sou muito boa em tecnologia. Aqui, eu vou voltar aqui, só para falar com vocês, depois eu compartilho a tela de novo.
Bom dia, que bom que vocês estão aqui. Conforme as outras meninas forem entrando, elas vão dando continuidade. Hoje nós não vamos esperar tanto tempo. É importante, eu prezo muito pelo horário e eu acho que é importante honrar quem começou aqui conosco também dentro do horário. Eu atrasei uns minutinhos, por quê? Porque eu não sou muito boa com tecnologia, estou aprendendo a mexer no YouTube e aí eu quis fazer aqui para ficar gravado também, porque aí as outras pedagogas que não conseguiram participar podem depois acompanhar por aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre PEI ou PDI, depende aí da região onde você mora, né? Que é o Plano de Ensino Individual. Como a gente monta? Como a gente chega nesse plano de ensino? Pessoal, eu criei um caminho, como eu faço, né? Eu primeiro chego na criança, eu crio um vínculo com essa criança. Antes de ter o curso ABLE, VibMap, e antes de estar hoje no nível em que eu estou, que eu já faço algumas avaliações diferentes, eu avaliava somente a avaliação, eu só fazia somente a avaliação de barreiras, principalmente na escola, que é onde você consegue entender as barreiras comportamentais da criança para depois trabalhar a parte pedagógica ou trabalhar outra área que você precise ali naquele momento, né? As barreiras comportamentais, ela é uma parte muito importante na análise do comportamento. Por quê? Se a criança tem muitas barreiras comportamentais, você não consegue introduzir outras habilidades ou trabalhar alguma questão específica por conta das barreiras, né? E as barreiras incluem vários tipos de comportamentos inadequados em várias áreas específicas da criança, do repertório da criança. Eu não sei se vocês já viram uma avaliação de barreira, mas no Pedagogas Aba, uma vez nós já fizemos um só, se eu não me engano, sobre avaliação de barreira comportamental. É muito importante, depois eu posso enviar para quem participou hoje, porque eu acredito que, para nós que somos pedagogas principalmente, as barreiras comportamentais ela é o centro de tudo. Você não consegue trabalhar a parte pedagógica se essa criança tiver muitas barreiras. Então é importante trabalhar, criar treinos específicos para que essas barreiras sejam diminuídas, ou algumas barreiras também possam ali aumentar, porque tem algumas barreiras que vocês... Eu não vou falar hoje sobre quais barreiras comportamentais existem, mas tem algumas barreiras que também são importantes e a criança precisa ter. Então, ela precisa estar ali no meio termo. Ela não pode nem ter muitas barreiras e também não ter nada. Uma delas, por exemplo, é a adivinhação de resposta. Para uma criança que já tem um repertório verbal adquirido e tudo mais, se essa criança ela está num período pedagógico, ela não faz uma adivinhação de resposta, ela não chuta, ela não faz nada, fica difícil gerar um comportamento de aluno, trabalhar algumas questões pedagógicas sem essa barreira comportamental formada. Então, é uma avaliação muito importante e eu acho que para nós pedagogas faz todo sentido, né? Todo sentido. Nós fazemos diversas avaliações, mas para mim as barreiras comportamentais ela é o início de tudo. Você consegue ter uma visão muito mais ampla sobre o comportamento da criança. Bom, então hoje o que eu trouxe para vocês é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre como nós podemos montar um PDI. Para que serve o PDI? Eu sempre gosto de explicar que o plano de ensino individual, pessoal, ele não é um treino, tá? Os treinos é outra coisa. O plano de ensino individual é um caminho que você traça das áreas específicas que você precisa trabalhar com aquela criança. Então, eu criei um PDI aqui. Ele está vazio, porque eu vou criar junto com vocês. Eu vou colocar aqui junto com vocês. Eu vou mostrar exatamente como eu monto um PDI. Mas ele mais ou menos é aqui. É mais ou menos assim. Só que antes de nós começarmos a montar esse PDI do zero, de acordo com o que eu preciso trabalhar com essa criança aqui, o Pedro Henrique, que é um garoto fictício, eu vou começar primeiro através da avaliação de preferências. Então, vamos lá. Agora sim eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minuto, para vocês acompanharem aqui comigo. Então, como que é esse caminho até a gente poder montar o plano de ensino individual? Primeira coisa, pessoal, nós vamos começar fazendo uma avaliação de preferência. Eu vou olhar aqui do lado que eu estou acompanhando o chat, porque conforme eu vou perguntando para vocês, vocês me respondem aqui. Vocês conseguem ver a tela? Vocês estão vendo a minha avaliação de preferência aí? Que aqui no meu celular já está mostrando. Ok, então vamos lá.
Essa é uma avaliação de preferências, é uma avaliação sobre os reforçadores da criança, que eu sempre utilizo até mesmo antes de iniciar o pairing, que é o protocolo de vínculo. Por quê? Não tem como eu iniciar o pairing sem antes saber o que essa criança gosta, o que essa criança não gosta, qual tipo de ambiente eu vou gerar ali para conhecer mais sobre o repertório da criança. Então, a primeira coisa que eu faço é pedir para os pais preencherem essa avaliação de preferências para mim, e eu também preencho uma de acordo no período de pairing, de acordo com o que eu observo da criança. Então, hoje nós vamos falar sobre o Pedro Henrique. Quem é o Pedro Henrique? Pedro Henrique é um menino autista. Por enquanto, ele só foi diagnosticado com TEA, então ele não tem nenhuma outra comorbidade. Ele tem 5 anos de idade. Ele é considerado não verbal, tá? Ele não tem um repertório ainda de comunicação, nada, nem comunicação gestual, aponta pouquíssimo. Então, eu vou fazer um resumo de como é esse Pedro Henrique para vocês, tá? Os pais do Pedro Henrique vieram até mim pedindo um acompanhamento escolar. Então, vou ser a T escolar dessa criança. Entreguei a avaliação de preferências para a família e preenchi. Essa daqui já é uma avaliação de preferência que eu preenchi depois que a família preencheu a dela e depois que preenchi a minha também, de acordo com o que eu observei do Pedro Henrique. Então, como funciona? Faço um xizinho de acordo com o que o Pedro Henrique gosta. Então, de visual, Pedro Henrique gosta de sabão, Pedro Henrique gosta de balões, Pedro Henrique gosta de vídeos e desenhos. Auditivo, nada. Não tem nada. Tem até uma coisa aqui que eu ia colocar, só que não muito aqui. Pedro Henrique, ele gosta também de barulho de vento. Ah, eu coloquei aqui, ó, outros. Som de chuva e som de vento. Então, Pedro Henrique, ele gosta de coisas bem atípicas, né? Pedro Henrique também gosta de slime, bolas e bolhas de sabão. Tangível. Pedro Henrique não gosta, não foi observado, mas ele gosta de pirulitos. Pouca coisa. Pedro Henrique é bem seletivo. Social, nenhum. Olfativo. Pedro Henrique gosta de cremes, de perfumes, sabonetes. Agora aqui uma entrevista com a família. Quais brinquedos a criança tem acesso em casa e brinca com frequência? Somente o celular, brinca com a água da pia, do banheiro e descarga do banheiro. Em que momento a criança brinca? Ela sempre tem acesso a esses brinquedos? A criança tem acesso aos brinquedos, mas não brinca. A criança solicita os brinquedos? Quais? Essas preferências mudam sobre a circunstância? Sim, não emite os mesmos comportamentos em ambientes diferentes, somente em ambientes familiares. Quais são os momentos do dia que a criança aparenta estar mais tranquila? Algumas vezes no período da tarde, entre 2 horas. Então, vamos lá. Essa avaliação de preferência aqui foi mais baseado no que eu pude observar do Pedro Henrique, tá, pessoal? E algumas coisas que os pais também falaram. Eu vou olhar algumas vezes para o lado, só para ficar de olho no chat, tá? Então, vocês percebem que o Pedro Henrique, ele tem alguns comportamentos e algumas preferências, né, não tão comuns para a idade dele, né, exceto aqui bolhas de sabão, balões, vídeos e desenhos, mas não são reforçadores ainda que ele utiliza de uma forma tão funcional. Por quê? Bolinha de sabão, Pedro Henrique, ele não gosta de soltar a bolinha de sabão e ver as bolhas ou estourar as bolhas. Ele gosta de soltar a bolinha de sabão e tentar comer o sabão. O balão, Pedro Henrique, ele só gosta de explodir o balão, porque ele gosta do som de pá. Vídeos e desenhos, o Pedro Henrique, ele não assiste desenhos, assim, nem 1 minuto de desenho. Ele só gosta de passar o vídeo o tempo inteiro. Então, ele não assiste absolutamente nada. E também ele gosta de ver o temporizador, né? Tem um temporizador que eu utilizo com ele, que fica escondidinho, o tempo vai passando e vai mostrando o desenho. Conforme passa todo o desenho, ele explode e solta muitas bolhas, assim, no celular. Então, ele gosta também disso. Então, vocês percebem que para o repertório do Pedro Henrique, é um repertório muito, muito, muito básico para uma criança de 5 anos. E pasmem, para uma criança que faz terapia ABA, né, em clínica multidisciplinar, desde os 3 anos de idade. Né? Então, é um tempinho aí grande para ele ter esse repertório muito básico, tá? Alguma dúvida sobre a avaliação de preferência? Então, antes de nós criarmos o PDI, eu vou mostrar
qual caminho eu faço para criar o PDI, né? Não é simplesmente abrir lá no Excel um PDI e colocar o que eu quero trabalhar. Não, eu preciso traçar um caminho, preciso conhecer esse repertório, preciso conhecer o que essa criança tem e o que essa criança precisa. Vocês têm alguma dúvida? Tá ok até aqui? Qualquer coisa pode perguntar no chat. Eu sei que hoje vai ficar ruim sem poder falar igual é no Meet, mas eu precisava dessa experiência do YouTube, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui ou não, podemos seguir. Eu acho que podemos seguir então, né? Ninguém escreveu nada, vou seguir. Perfeito. Eu acho que podemos seguir. Vamos lá, então. Então, essa é a avaliação de preferência. Se vocês não tiverem, eu posso mandar depois o modelo. Depois que eu faço a avaliação de preferência, para qual caminho eu sigo com a criança que eu estou atendendo? Aí, então, eu vou para a nossa famosa avaliação de barreiras. Eu vou só mostrar para vocês como é uma avaliação de barreiras, tá? Ela é uma parte do protocolo do VibMap. Contém 24 barreiras comportamentais e é essa aqui. Eu não vou preencher hoje com vocês, tá? Eu só vou mostrar como é a avaliação de barreiras para quem não conhece, para quem ainda não teve acesso. Aqui. Então, nós vamos marcar, por exemplo, 0 se não tem nenhum problema. Opa! 1 problema ocasional. Ô, Jesus. 2 problema dado. 3 problema persistente. 4 problema severo. Vai depender aí do nível em que a criança emite essa barreira. Então, ó, comportamentos negativos, controle instrucional, repertório de mando, ausente, fraco ou comprometido, repertório de tato, que é tatear, repertório de imitação motora, repertório ecóico, habilidade de percepção visual e de emparelhamento com o modelo, repertório de ouvinte, repertório intraverbal, habilidades sociais, dependente de dica, adivinhação de resposta, habilidades de rastreamento comprometida, fracasso em fazer discriminação, fracasso em generalizar, operação motivadora fraca ou atípica. Olha só, o Pedro Henrique, ele se enquadra bem aqui. Ele é bem diferente do que nós podemos usar diariamente, porque, gente, se eu contar para vocês como é a rotina escolar dele, porque essa criança eu fiz baseado numa criança que eu atendo. Se eu contar para vocês como é a rotina escolar dele, em que eu precise toda vez trabalhar assim com água da pia para poder manter o Henrique motivado, é muito difícil, porque é uma brincadeira muito disfuncional. Então, o que eu faço nesse caso? Eu trago sempre aquela musiquinha do lava uma mão, lava outra, e aí eu trabalho com ele algumas questões de lavar a mão, brincar com sabão, fazer algumas gracinhas no espelho com água e sabão, porque a brincadeira dele é esfregar o sabão na mão, tirar com água e comer o sabão. Essa é a brincadeira dele, entendeu? Então aqui o Henrique tem uma barreira altíssima. Custo de resposta enfraquece a operação motivadora. O que é isso? Quando a criança percebe que nós estamos usando aquele reforçador para que ele imita mais respostas, ele prefere ficar distante daquele reforçador para ele parar de emitir as respostas. Ok, Edna? Dependente de reforçamento, autoestimulação altíssima. Henrique tem muita questão autoestimulatório, problemas de articulação, comportamento obsessivo-compulsivo, comportamento hiperativo, fácil em manter contato visual, atender as pessoas e defesa sensorial, que é a última, que ele também tem muita questão assim. Então, essa é a avaliação de barreiras. Então, depois que eu fiz a avaliação de preferência, pessoal, eu vou passar, óbvio, pelo protocolo de Perry. No meu relatório de avaliação de barreiras, eu até coloquei isso para mostrar para vocês, tá? Então, óbvio, eu vou passar pelo protocolo de Perry. Passei pelo protocolo de Perry, aí eu venho para a avaliação de barreiras. Elaine, no protocolo de Perry, o que eu faço? Eu não trouxe nenhum visual para mostrar para vocês sobre o protocolo de Perry, porque é muito simples. É o vínculo terapêutico que você precisa ter com a criança.
Nesse período, o que você vai fazer? Você vai criar um ambiente reforçador para essa criança. Por isso que é importante a avaliação de preferência, porque você deixa no ambiente, né, reforçadores, coisas que a criança gosta e outras coisas também. Você não pode deixar, pelo menos eu nunca deixo, né, de fácil acesso somente o que ela gosta. Eu deixo sempre assim à vista, mas em lugares que ela não consiga alcançar tanto, para que eu possa ali modificar um pouco também, tá bom? Para que eu possa trabalhar com ela algumas questões. Então, passou pelo protocolo de pairing, eu venho para avaliação de barreiras. Eu preenchi aquele formulário colocando qual o nível de barreira comportamental essa criança tem. Eu fiz o gráfico bonitinho, preenchendo no Excel, que eu vou mostrar aqui abaixo para vocês, ó. Aqui, tá vendo? Fiz o gráfico bonitinho. Esse gráfico não é o do Henrique, tá, gente? Do Pedro Henrique, tá, gente? Esse aqui eu só deixei como um ilustrativo. Eu fiz só o relatório baseado no que nas barreiras comportamentais dele, mas eu não preenchi o gráfico, tá bom? Esse é um outro. Então vamos lá. Aí eu preenchi aquela avaliação de barreiras bonitinho, consegui analisar qual é o repertório de barreira comportamental dessa criança, o que eu vou começar a trabalhar, como que eu posso tentar intervir nessas barreiras comportamentais. O que eu faço? Eu venho montar o meu relatório, então. Esse é o modelo de relatório que eu uso e depois eu posso também mostrar para vocês. Posso enviar para vocês um modelo. Então, coloco identificação do paciente, né? Desculpa, eu estou tentando tirar essa questão aqui de paciente, viu? Eu coloco a identificação do aprendiz, alguns dados dele importantes, então nome, data de nascimento, diagnóstico, o nome do responsável, né, que eu não coloquei, e a profissional responsável também. Então, descrição de demanda. Levantamento de dados e repertórios a partir de observação em ambiente escolar, com o objetivo de avaliar a quantidade e o nível das barreiras comportamentais, que precisam de intervenção, bem como favorecer o desenvolvimento de suas potencialidades. Um breve histórico. Pedro Henrique tem composição de pai e mãe, frequenta escola no momento, Jardim 2, faz terapia em ambiente clínico. Ele é uma criança de 5 anos. Através das observações, pode-se dizer que o aprendiz não possui habilidades básicas e seu repertório está abaixo da sua idade. Pedro Henrique já recebe acompanhamento escolar cerca de 4 anos. Então, ele já recebe um acompanhamento de uma AT cerca de 4 anos. Pessoal, para uma criança que faz terapia desde os 3 e recebe um acompanhamento escolar desde os 4 anos, o que vocês acham? Vocês acham que esse repertório comportamental dele não está muito básico para quem já vive assim uma vida de terapia? Para quem já está inserido num ambiente terapêutico? Vocês não acham que faltou uma intervenção mais drástica para essa criança? O que vocês acham? Coloquem aí no chat para a gente poder conversar um pouquinho. Porque eu não consigo, assim, olhar para o repertório dessa criança e pensar que nós, profissionais, falhamos com ela. É uma criança com repertório muito baixo. É uma criança com repertório muito pouco. E aí, pessoal? Alguém para falar alguma coisa? Essas horas o Meet acaba sendo melhor, né? Porque a gente pode conversar. Bom, então vamos seguir. Então, eu acho que nós profissionais falhamos um pouco com essa criança. Procedimentos realizados, os procedimentos que eu realizei com essa criança. Iniciei as intervenções no final de setembro de 2024, através do protocolo de pairing, que é o vínculo terapêutico, que teve duração de 5 atendimentos, pois o aprendiz apresentou facilidade neste processo. Iniciamos, então, algumas observações para entender melhor suas respostas. Posteriormente, demos início à avaliação de barreiras comportamentais. Ok? Agora aqui, a avaliação de barreiras. De acordo com os marcos, Pedro Henrique apresentou comportamentos que podem ser caracterizados como barreiras para sua aprendizagem. Dessa forma, faz-se necessário que a intervenção seja planejada, visando também a diminuição desses comportamentos para a introdução de novas habilidades. Excessos comportamentais também podem ser entendidos como barreira de aprendizagem, uma vez que comprometem significativamente o nível de atenção e variedade de estímulos de interesse.
São comportamentos considerados barreiras de aprendizagem aqueles que podem trazer prejuízo ao desenvolvimento de Pedro Henrique. De acordo com a pontuação apresentada, são classificados em ausente, não apresenta déficit, problema ocasional, comportamento ocorre apenas ocasionalmente, problema moderado, apresenta demasiados déficits, problema persistente, apresenta comportamentos inapropriados e fuga de demanda, e problema severo, apresenta comportamentos mais severos e disruptivos. Então vamos lá, eu coloco essa descrição aqui também para o pai e para a mãe entender quando eles forem ler essa avaliação de barreiras, tá? E aqui eu descrevo o que o Henrique tem de cada barreira comportamental. Qual é o nível de cada barreira comportamental? Então, comportamentos negativos, problema ocasional, controle instrucional, problema ocasional, repertório de mando, problema moderado, repertório de tato, problema severo, imitação motora, problema persistente, repertório diocoico, problema persistente, imitação motora, persistente, habilidade de percepção visual. Não, isso aqui tá errado, tá? Não foi possível mensurar. Isso aqui era da outra criança que eu avaliei. Ele não tem também repertório de percepção visual, repertório de ouvinte severo, repertório intraverbal, criança não vocal, ele não é, habilidades sociais, problema moderado, dependente de dica, severo, adivinhação de resposta, criança não vocal, habilidade de rastreamento, problema persistente, fracasso em fazer discriminação condicional, não foi avaliado, não tem repertório para isso, tá? Fracasso em generalizar, problema moderado, operação motivadora, problema severo, custo de resposta, problema moderado, dependente de reforçamento e assim por diante, pessoal. Então, eu coloco todos tintim por tintim, ok? E aqui embaixo é a análise gráfica que a gente precisa preencher também de acordo com o repertório da criança, tá? Essa aqui eu não preenchi de acordo com o do Henrique, porque eu só fiz uma demonstração para vocês. E aqui eu faço uma conclusão. Ok? Então, essa é a avaliação de barreiras que eu preencho. Depois que eu faço a avaliação de barreiras comportamentais, aí sim eu vou para o nosso querido PDI. Bom, podemos partir para o PDI ou alguém tem alguma dúvida em relação à avaliação de barreiras? Só vou aguardar um pouquinho para ver. Podemos seguir? Perfeito, então. Vamos seguir. Então, eu crio o PDI aqui. Então, aqui é o formato do PDI que eu uso. Olha só. Eu coloco aqui alguns dados da criança, nome, data de nascimento, idade, nome da escola, responsável, execução do PEI, profissional e tudo mais. E o formato que eu utilizo é esse aqui, pessoal. Ó, então, eu coloco a área específica. Então, por exemplo, habilidades básicas. Eu coloco o tempo, objetivo, curto prazo, o que essa criança precisa alcançar em curto prazo, porcentagem de acerto que eu vou marcando só conforme os treinos vão sendo registrados, tá? Isso aqui nós não vamos registrar agora, porque essa porcentagem de acerto precisa acontecer conforme a intervenção vai sendo feita. A longo prazo é porcentagem de acerto. Então, vamos lá. Então, vocês viram que o Pedro Henrique, ele não tem um repertório de habilidades básicas formado, certo? Então, por onde que eu começo? Eu vou trabalhar, então, as habilidades básicas dele a todo vapor. Pedro Henrique, ele não tem um contato visual formado. Então, aqui eu vou trabalhar o contato visual dele. Então, objetivo. Contato visual. A curto prazo. O que eu preciso nesse objetivo que eu coloquei aqui, que o Henrique faça com contato visual? Então, ele olhe quando for chamado. Vou colocar de uma forma bem básica para vocês entenderem, tá? Então, eu preciso que ele olhe quando for chamado.
A médio prazo. Então, aqui, eu diria que, por exemplo, por um prazo aí, eu utilizo a curto prazo de 3 a 5 meses. Então, aqui eu vou considerar, uns 4 meses, mais ou menos. A médio prazo, do contato visual que eu preciso. Se atente a ouvir o seu nome. Opa. Porcentagem de acerto conforme vamos aplicando. E a longo prazo, direcione o olhar. Opa. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Então, contato visual. A curto prazo, eu vou trabalhar com o Henrique. Olhe quando for chamado. Então, quando chamarem Henrique, ele precisa fazer um contato visual. Só que aqui o tempo de latência dele ainda não vai ser considerado assim de uma forma tão intensa. Por quê? Porque aqui é básico, é a curto prazo. Eu preciso que pelo menos ele faça um contato mínimo visual, porque é uma criança que não tem as habilidades básicas tão formadas e ele tem muitas barreiras comportamentais. Se essas questões eu for trabalhar com ele de uma maneira muito drástica, o Pedro Henrique já não tem motivação. Então isso significa que a motivação dele vai cair ainda mais. Então aqui eu não vou considerar o tempo de latência. O que é tempo de latência? É o tempo que demora para acontecer a resposta da criança. Então, aqui eu vou chamar o Pedro Henrique e ele pode demorar alguns segundos. Eu posso dar dicas visuais para ele, né? Chamar dicas gestual e tudo mais, fazer para que ele olhe a altura dos meus olhos. Eu posso estar bem perto dele. E aí, conforme o tempo for passando, o Pedro Henrique for respondendo esse contato visual, de 3 a 4 meses, aí eu venho para médio prazo. Ele precisa se atentar quando chama o nome. Então, aqui eu falo, Pedro Henrique, e ele já direciona. Ah, e eu esqueci de colocar uma coisa aqui. Direciona e vai. Aqui. Deixa eu abrir mais para vocês verem. Então, aqui, o Pedro Henrique, ele precisa se atentar a ouvir o nome dele. Aí, na porcentagem de acerto, conforme a intervenção vai acontecendo, eu vou registrando. E a longo prazo, que é de cerca de 9 meses, então aqui varia de 3, 6 e 9 meses, tá? 3, 6 e 9 meses. E aqui, a longo prazo, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso que o Henrique direcione o olhar de 3 a 5 segundos quando ele ouve o nome dele e vai até a pessoa a ouvir o seu nome. Então, esse contato visual aqui seria um contato visual à distância. Então, eu não estaria tão perto dele. Então, eu preciso ir longe para que ele ouça o nome dele e ele saiba que alguém está chamando. E ele vá até a pessoa e ele direcione pelo menos o olhar rápido. E aí, eu vou considerar uma dessas duas coisas. Então, contato visual, eu vou trabalhar com o Pedro Henrique. Outra coisa que eu vou trabalhar com o Pedro Henrique também é o tempo de espera. Pedro Henrique, ele tem um tempo de espera mínimo, pessoal. Ele não senta para fazer atividade nenhuma. O Pedro Henrique, ele foi condicionado a um reforço contínuo. Então, cada vez que eu brinco com ele, por exemplo, eu estou ensinando a jogar bola. Eu jogo a bola para ele, ele joga a bola para mim. Então, quando eu elogio ele de primeira, eu falo, ele jogou a bola, eu faço isso, dou um reforço social, ele já joga a bola, que ele acha que tá bom. Então, o tempo de espera dele é tipo uns segundos, mais ou menos. Cada vez que ele emite uma resposta, ele acha que ele já tem que ter o tempo dele. Por quê? Isso foi condicionado, né? Condicionaram ele a ter um tempo livre sempre que ele emite uma resposta. Como o Pedro Henrique, ele não tem reforçadores de alta magnitude de forma funcional, eu acredito, isso é uma inferência minha, tá? Que as pessoas que atenderam o Pedro Henrique antes não tiveram tanta criatividade para poder trabalhar em cima dos reforçadores que ele tem hoje, né, da preferência dele. E aí, como não tinha muitos reforçadores, o que eles fizeram?
deram tempo livre para o Henrique como reforçador. Então, o Pedro Henrique, ele emitiu uma resposta, aí ele já ia perambular pelo espaço. Então, quando eu comecei a atender ele, comigo também foi assim. Cada vez que eu emitia um reforço social para ele já queria andar. E aí, quando eu trazia ele de volta e falava que ainda não, que ele precisaria emitir pelo menos mais 2 respostas, né? Porque o tempo mínimo de espera de atividade ali para ele são 3 respostas, com 5 anos agora. Aliás, ele fez 6 esses dias. Fez 6 anos agora. Então é muito pouco para a idade dele. Eu tenho que trabalhar com uma economia de fichas de 3 respostas para depois ele conseguir esse tempo livre, tá? Então é muito difícil. Então o que eu faço? Às vezes eu não reforço ele de forma social. Eu deixo para a gente fazer a brincadeira da água depois de umas 3, 4 respostas. Aí só depois eu reforço ele e tudo mais, porque infelizmente ele foi condicionado. Então o tempo de espera precisa acontecer. Então, como que eu trabalharia o período de espera dele? Aí, essa espera aqui, eu gosto de diferenciar, tá, pessoal? O tempo de espera eu trabalho de 2 formas. Eu trabalho para crianças que geralmente são muito agitadas, eu coloco uma espera de relaxamento, para que eles aprendam a relaxar, a desligar um pouco o corpo, né? A tirar aquela agitação. Então, seria um tempo de espera sem fazer atividade. No caso do Pedro Henrique, não é esse. O caso do Pedro Henrique seria um tempo de espera para ele executar alguma coisa, se concentrar em algo, terminar uma atividade, começar algo e terminar até o fim, né? Então, o tempo de espera aqui dele seria para executar atividades. Tá? Esse é o tempo de espera, que é para ele esperar o reforçador dele. A curto prazo, o que eu preciso dentro dessa habilidade aqui que o Pedro Henrique faça? Ele conclua uma atividade, de pelo menos 3 minutos. É um tempo mínimo que hoje eu trabalho com ele. A médio prazo, que seria aí um período de 6 meses, ele conclua de pelo menos 6 minutos. A longo prazo, o que eu preciso que o Pedro Henrique faça? 9 minutos. Pessoal, isso não significa que esse tempo aqui possa ser alterado. Ele pode ser alterado tranquilamente. Vai depender das respostas e da motivação da criança. Se eu percebo que 3 minutos o Pedro Henrique gostou daquela atividade, ele começou a fazer bem, eu vou dar continuidade com ele. Se eu percebo que aquela atividade está sendo assim maçante para o Pedro Henrique, ele não gosta, faz ele perder a motivação de querer executar alguma coisa ou está ficando aversivo, eu vou diminuir esse tempo. Então, você tem liberdade para poder mexer nesse tempo aqui, mas você precisa estipular um tipo de meta. Porque a longo prazo, que seria mais ou menos o período de 9 meses, o Pedro Henrique precisa estar sentando pelo menos quase 10 minutos. Olha só, uma criança de 6 anos, né, de 5, 6 anos, que ainda não consegue sentar durante 9 minutos. Então, é importante que a gente trabalhe isso de forma pequena, assim, aos poucos, né? Gradativa, para que ele vá aos pouquinhos, vá ganhando um período, vá conseguindo ganhar outro período, e depois vai conseguindo ganhar mais um tempinho. E aí, essa motivação do Pedro Henrique aumenta. Eu não posso fazer isso na base da força. Eu posso fazer isso na base das consequências. Pedro Henrique não quis concluir uma atividade de nem pelo menos 2 minutos. Então, Pedro Henrique não vai brincar com água. Então, Pedro Henrique não vai ter acesso àquele reforçador de alta magnitude. Eu até posso separar alguns reforçadores dali para que ele tenha acesso, mas reforçadores de baixíssima magnitude, para que ele entenda que ele vai ganhar um reforçador de alta magnitude conforme as respostas dele sejam esperadas ali. Ele conclua aquilo que ele começou. Atualmente, com essa criança, né, que eu atendo hoje, o que eu faço com ele? Ele já está conseguindo sentar 3 minutos, né? Eu estou atendendo ele cerca de 3 meses, quase. E ele já está começando a sentar por 3 minutos. Então, ele conclui agora um quebra-cabeça de 12 peças. Ele conclui 12 peças. Ele conclui também
um material de casinha, onde ele vai formando os cômodos da casa, e isso leva cerca de 3 minutos. Então, eu não consigo que essa criança fique sentada 6 minutos, mas 3 minutos já está dando certo, né? E aí, aqui, pessoal, eu não vou colocar, por exemplo, conclua uma atividade de pelo menos 3 minutos com quebra-cabeça de 12 peças. Não, por quê? Porque isso faz parte do treino. Aqui é o caminho que eu vou percorrer. Nas minhas folhas de registro, sim, que eu vou marcar quais serão os treinos para cada uma dessas atividades que eu coloquei aqui, tá? De acordo com o que eu for trabalhar. Eu não vou trabalhar as 3 de uma vez. Eu vou trabalhar conforme a criança vai alcançando. Ok, vamos lá. Aqui já entraria também um treino de sentar, tá bom? Vou até colocar aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui, executar atividades sentado, porque ele não tem a habilidade básica de permanecer sentado. Eu, Elaine, quando eu crio eu vou falar treino, mas não é bem o treino, né? Porque o treino precisa estar na folha de registro. Mas quando eu crio aqui essa habilidade que eu preciso trabalhar de espera, eu sei que é um treino sentado. Então, faz parte da habilidade básica de sentar, tá bom? Então, para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Colocamos aqui o contato visual, colocamos aqui um tempo de espera sentado. O que mais que eu posso trabalhar com Pedro Henrique de habilidade básica? Alguém sugere aqui no site, no chat, alguma coisa ou eu posso seguir? Alguém quer sugerir? Tem uma coisa aí muito básica que ele ainda não faz. Alguém consegue me sugerir pelo chat? Não, é que demora para chegar para vocês, né, pessoal? Então as respostas demoram para chegar aqui para mim também. Isso, Edna! Muito bem! Seguir instrução de um passo. Seguir instrução de um passo. Pessoal, eu não posso trabalhar a habilidade de seguir instrução com essa criança já com 2, 3 instruções na mesma frase. Eu preciso seguir passo a passo até ela conseguir a independência dela. Então, eu começo por seguir instrução de um passo. O que é isso? Eu vou dar uma direção para a criança. Eu vou dar uma demanda. Então, quando eu falo para ele, Henrique, olha, Henrique, aqui, Henrique, senta, Pedro Henrique, esperar. Eu estou dando uma instrução, uma demanda, ok? Aqui, a curto, a médio e a longo prazo, eu não vou estipular quais instruções eu vou dar para o Pedro Henrique. Por quê? Porque isso aqui se torna algo muito robótico. Então, eu não posso dizer aqui, seguir instrução de sentar, seguir instrução de apontar, seguir instrução de esperar, porque todos os dias eu vou fazer a mesma coisa. Não, essas instruções precisam ser dadas de forma natural. Então, seguir instrução de um passo durante 3 meses, a curto prazo, o Pedro Henrique precisa seguir uma instrução. A médio prazo, aí sim eu poderia colocar Opa, coloquei de letra maiúscula, peraí. Seguir instrução de mais uma pessoa presente no ambiente. Aqui vocês até podem considerar no médio prazo uma instrução de 2 passos, mas eu prefiro primeiro tentar observar como vai ser a generalização do Pedro Henrique, seguindo a instrução de um passo, do que já incluir uma outra coisa ali, uma outra instrução na mesma frase. Mas é aquilo que eu falei no início também, sobre você perceber como a criança responde. Então, se você percebe
que essa criança está indo muito bem, tem respondido muito bem você pode fazer uma instrução, dar uma instrução de 2 ou 3 passos para ela. Vai depender de como ela tem respondido a isso, tá bom? Então, eu vou deixar a curto prazo aberto e eu vou deixar a longo prazo aberto. Quando se trata sobre esse repertório de seguir instruções, de comportamento de ouvinte, porque essa habilidade de seguir instrução, pessoal, ela faz parte do comportamento de ouvinte. Mas o que acontece? O Henrique não tem habilidades básicas. Então, eu preciso seguir com isso agora, para depois introduzir de forma melhor no comportamento de ouvinte. Então, aí sim, no comportamento de ouvinte, eu vou considerar seguir instrução de 2 ou 3 passos. Bom, então vamos lá. Essas 3 foram as 3 habilidades básicas que eu preparei para vocês. Vocês querem introduzir mais alguma coisa nesse repertório aqui básico? Olhando aqui no chat. Deixa eu ver. Bom, então podemos seguir, né? Esse é o caminho que eu escolhi para trabalhar as habilidades básicas. Habilidades de mando também consideramos como uma habilidade básica. Mas eu não vou colocar como habilidade básica, pessoal. Eu vou deixá-la aqui como uma habilidade mesmo na área de mando. Vou excluir, olha só, vou excluir essa linha aqui de baixo, que ficou vazia, para quando eu for imprimir o meu PDI para a família, isso não interferir. Ok, ficou bonitinho, né? Então, na área de mando, o que eu vou trabalhar com essa criança? Vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu coloquei lá na avaliação de barreiras dessa criança? Quem lembra? Ele é vocal ou ele não é vocal? Ele não é vocal, certo? Então, primeira coisa que eu vou trabalhar com essa criança é o apontar. Então, eu vou trabalhar o apontar com ele. A curto prazo, o que eu preciso que essa criança emita dentro desse objetivo de apontar? Eu preciso que ela aponte A curto prazo, eu preciso que ela aponte para itens de preferência. Então, o Pedro Henrique, ele gosta de brincar com água, né? Como eu falei. Sabe o que eu faço? Eu sempre levo para os nossos atendimentos aqueles potinhos de esguichar água. Sabe aqueles potinhos que a gente usa para poder deixar álcool lá dentro? Ou um produtinho que a gente limpa os móveis, passa na mesa, às vezes na janela. Então, eu deixo esse potinho para esguichar água, porque ele gosta. Né? Então, quando eu quero que ele aponte, o que eu faço? Eu não peço para ele apontar somente. Eu só peço para ele apontar quando eu sei que ele quer e eu vejo que talvez um inadequado esteja vindo, ele não sabe se expressar de maneira funcional o que ele quer. Aí sim eu peço para ele apontar. Mas eu deixo à vista dele. Então, eu tenho uma atividade ali, vamos lá, do quebra-cabeça de 12 peças que eu faço com ele. Quebra-cabeça dos 3 porquinhos. Aí eu deixo esse potinho perto. Terminou o quebra-cabeça de 12 peças, então, aí eu fico lá parada uns segundos, esperando. Aí eu falo para ele, bom, Pedro, você pode pegar o que você quiser agora. O que você quer? Aí ele vai e aponta para o item de preferência dele. O item de preferência dele não está na minha mão naquele momento. Por quê? Porque ele já tem uma habilidade de rastreio para os reforçadores dele de forma funcional, até de uma forma bacana essa habilidade ele utiliza. Mas vamos lá, olha só o que eu falei no início da frase. O rastreamento dele é para o que ele quer. É só para os reforçadores dele. Quando eu peço para ele utilizar da habilidade dele de rastreamento para coisas que eu estou pedindo, como, por exemplo, Pedro, pega a bola lá.
ele gosta de bola, mas ele não gosta de brincar com a bola de forma funcional. Ele gosta de brincar com a bola, tacando às vezes de um lugar, por exemplo, da janela lá para baixo, para ele ver a bola voando lá para baixo. Ele gosta de tacar para o outro muro da escola, né, contra o muro. Então a gente precisa utilizar de forma funcional. E quando eu coloco a bola no ambiente, peço para ele rastrear e apontar para a bola, ele não gosta. Então ele aponta para itens de preferência. Então aqui eu vou trabalhar os itens de preferência, mas de uma certa distância. A médio prazo, para ele apontar para itens pedidos pela terapeuta. Então, aqui, deixa eu descer um pouquinho, que ficou muito grande. Aí. Então, a médio prazo, eu quero que o Pedro Henrique aponte para itens que foram pedidos pela terapeuta. Então, eu vou dizer para ele assim: Pedro, aponta para o macaco. Pedro, aponta para o vermelho. Pedro, aponta para o cachorro. E eu preciso que ele aponte, tá? E a longo prazo, deixa eu ver o que nós podemos colocar sobre a habilidade de apontar. Apontar. Então, eu vou pedir também a longo prazo para que essa criança aponte para as fotos dos familiares. Então, quando eu pergunto para ele, Pedro, me mostra, cadê a mamãe? Aponta aqui para a mamãe. Ele vai lá e aponta para a foto da mamãe. Me mostra, cadê o papai? Aponta aqui para o papai. Ele vai lá e aponta para o papai. Então, vamos lá. De mando. Mais alguma habilidade de mando nós podemos colocar além do apontar? Alguém se arrisca a colocar no chat? Deixa eu só aguardar para ver se vai ter alguma coisa aqui no chat. Ok, então vamos seguir. Eu vou colocar aqui. O que eu trabalharia com essa criança também? Lembrando, é uma criança não vocal. Sim, mas é uma criança que consegue ter a imitação do ecoico. Então, aqui, além do apontar, eu vou trabalhar também o emitir. A palavra dá. Então, é uma palavra muito simples, que essa criança tem, sim, como eu posso dizer, capacidade de poder pronunciar. Então, eu vou trabalhar a habilidade dá. Eu vou trabalhar também uma outra habilidade que eu comecei a trabalhar, vou colocar, eu não iria colocar, mas eu vou colocar como exemplo. Dá ou abre. Diferente do segmento de instrução, que eu não quis colocar o que vocês podem dar de instrução para ele, porque precisa ser natural. A imitação de mando, que é para ele emitir um dá ou abre, ou até mesmo um quero. Você pode colocar, sim, essas palavras como um treino específico, mas você precisa tomar muito cuidado para que esse treino não se torne um condicionamento, tá? Então, você não precisa dar dicas sempre e tudo mais. Bom, não vou me apegar tanto aos treinos. Isso seria uma outra aula, mas precisa, sim, tomar muito cuidado para que a criança não fique condicionada. Então, por exemplo, o dá e o quero, eles têm o mesmo significado, né? Se a criança está pedindo, ela também pode dizer quero, me dá e tal. Eu não vou falar me dá. Por quê? Para essa criança que eu estou atendendo, eu sei que hoje o repertório dele não se enquadra essa palavra inteira, essa frase inteira, me dá, ou então eu quero. Para ele não dá. Ele só fala uma palavrinha mesmo e ainda assim de uma forma bem
Como eu posso dizer? É ruim, né, rotular assim, ainda mais que a gente não é fono. Então, às vezes, a gente usa uma palavra errada, né? Fala alguma coisa que fere outra pessoa, mas ele ainda não consegue utilizar o eu quero ou o abre, me dá. Ele não consegue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou facilitar o caminho para ele. Então, hoje nós vamos começar com o dá, ou quero, ou abre. Essas são as 3 palavrinhas que eu utilizo como mando dentro do repertório dele hoje, que eu já conheço e que eu sei que ele consegue fazer. Quando eu utilizo essas palavras? De maneira natural. Então, por exemplo, terminei o quebra aqui para o Pedro Henrique. Pedro Henrique, olha só, acabou. O que você quer agora? Aí ele vai lá e aponta para a água, né, que está ali perto dele, para ele poder esguichar. E aí eu vou e falo para ele assim: ah, tá bom, você quer a água? Então me pede. Como que pede? Eu posso dar um modelo para ele, ó. Dá. Eu vou e entrego a água para ele. Então aí eu trabalhei 2 habilidades básicas juntas, que faz parte do repertório de mando. Aí vai depender do que você vai querer fazer. Aqui eu também não vou colocar a curto e a longo prazo de uma forma tão, como que eu posso dizer, detalhada. Aí a curto prazo, o que eu posso colocar aqui? Olha, que pensando no repertório do Pedro Henrique, fica um pouco mais difícil, mas eu vou colocar um eu. Eu quero. A médio prazo. Me dá. Deixa eu descer aqui um pouquinho. A longo prazo. Eu vou ainda continuar com essa aqui. Opa. Vamos lá. E aí, conforme ele for evoluindo, eu vou aumentando. Sobrou uma aqui. Eu venho aqui, com o esquerdo, clico e excluo. Ok. Esse aqui, eu tinha colocado o apontar, mas o apontar já entrou lá nas nossas habilidades básicas. Então, eu não vou montar um PDI só para ele. Deixa eu abrir aqui esse um pouquinho para não ficar tão ruim para a gente poder ler. Espera aí. Aqui é a habilidade de comportamento de ouvinte. Então, o que nós vamos trabalhar nesse comportamento de ouvinte? Vamos lá, deixa eu apagar aqui, que esses 6 meses me incomoda. Comportamento de ouvinte, pessoal. Aqui entra em linguagem receptiva, a criança receber as informações e poder seguir de maneira funcional também. Então, o que eu posso trabalhar no comportamento de ouvinte? Lembra que eu falei para vocês lá em cima? O segmento de instrução aqui entrou como uma habilidade básica. Ele faz parte do comportamento de ouvinte. Mas eu vou trabalhar o segmento de instrução de 2 e 3 passos lá no comportamento de ouvinte. Porque aí, quando as habilidades básicas dessa criança estiverem aperfeiçoadas, aí sim eu consigo entrar com um treino específico de comportamento de ouvinte. Isso é só uma linha que eu vou traçar, um caminho que eu vou traçar, tá, pessoal? Eu não posso colocar todos esses treinos de uma vez. Isso vai acontecendo aí num período de até os 9 meses, né? Então, digo aí uns 10 meses. Então, depois que as habilidades básicas estiverem bem desenvolvidas, aí sim entramos com treinos mais específicos. Então, comportamento de ouvinte. O que eu vou trabalhar? O objetivo. Seguir instruções. Instruções, aqui. A curto prazo, o Pedro Henrique, ele precisa já ter as habilidades básicas de seguir instrução de um passo. Mas eu vou colocar aqui, porque pode ser que esse caminho ainda esteja, né, meio andado.
Então, a curto prazo, eu preciso que ele siga instrução básica de um passo. Opa! Instrução de um passo. A médio prazo, seguir instruções. Ai, meu Deus, mas eu escrevi errado, hein? De 2 passos. É que esse computador não... Esse teclado tá tão ruim. Seguir instruções de... Opa! 3 passos. Então, no comportamento de ouvinte, na parte de seguir instruções, a curto prazo, a todo vapor, seguir instrução de um passo, a médio prazo, seguir instruções de 2 passos, e a longo prazo, seguir instruções de 3 passos, tá? Outra coisa que eu posso trabalhar com o Pedro Henrique. Vamos lá, vamos interagir, pessoal. Alguém quer chutar alguma coisa? Deixa eu ver. Eu ligo aqui o som um pouquinho do celular para eu poder ver se o som está indo bem. Então, vamos lá. Vou continuar. Comportamento de ouvinte. O que eu vou trabalhar ainda dele receber informações? Então, generalizar o segmento de instrução com mais uma pessoa presente. Esse aqui vai seguir a médio prazo. Então, aqui eu preciso o objetivo. Depois que o Pedro Henrique começou a seguir instruções de 1, 2 e 3 passos, eu vou trabalhar a generalização disso. Então, o objetivo é que ele generalize. A curto prazo, o que ele precisa? Ele precisa seguir instruções de mais uma pessoa presente na sala. Aqui vai ser instrução básica. A curto prazo. A médio prazo. Seguir instruções em uma brincadeira paralela de pelo menos 3 pessoas. Então, aqui, em uma brincadeira funcional, o Pedro Henrique, ele precisa seguir algumas instruções assim básicas também, mas em uma brincadeira paralela. Então, por exemplo, se eu estou em um ambiente clínico, tem outros terapeutas para poder me ajudar. Se eu estou em um ambiente escolar, eu posso chamar auxiliar, posso chamar algumas crianças um pouco mais velhas que me ajude também nessa interação ali. E aí o Pedro Henrique vai seguindo algumas instruções básicas. A longo prazo, o que eu vou... Tá certo. A longo prazo, o que eu vou trabalhar ainda para ele generalizar a instrução? Seguir instruções de uma pessoa que ele não tem vínculo. Por quê, pessoal? Aqui que eu coloquei, seguir instrução de uma pessoa presente na sala, geralmente quando eu trabalho esse tipo de habilidade, eu trabalho com pessoas que a criança pelo menos tenha já um vínculo, uma familiaridade, conheça mais ou menos. Agora aqui, ela precisa já seguir uma instrução de uma pessoa que ela não tem vínculo. Então, assim, dentro do ambiente escolar, é preciso conversar com os profissionais, com alguns professores também, auxiliar, pessoas presentes ali naquele ambiente que possam te auxiliar. Gente, é muito importante trabalhar a generalização dessas habilidades. Se nós trabalharmos somente a gente e a criança, ela não vai aprender a generalizar. E todo esse plano terapêutico bonito, que de alguma forma você percebe, que engaja, que faz com que a criança tenha uma percepção melhor sobre o ambiente, sobre o outro, vai por água abaixo. Porque lá fora, num shopping, num brinquedo, num parque, ela não vai seguir isso. Ela vai seguir só com você, o que não é o certo. O certo é essa criança generalizar. Então, sempre que eu trabalho uma habilidade, eu penso também no plano de ensino de generalização. E aí, pessoal, alguém quer dar alguma dica? Quer colocar alguma coisa no comportamento de ouvinte?
Deixa eu acompanhar aqui esse chat. Vocês não estão falando muito hoje. Ok, então vamos seguir. Por enquanto eu vou deixar só essas duas aqui. Excluo a linha e sigo. Linguagem expressiva. Ai, que maravilha. Gente, eu amo fazer essas coisas, sabia? Vamos lá. O que eu posso? Ensino, trabalhei comportamento de ouvinte. Entra linguagem receptiva. Abaixo, nós vamos trabalhar a linguagem expressiva. O que eu posso trabalhar com isso? Gente, a parte que eu mais amo. Vamos lá. Trabalhar, olha eu aqui, trabalhar. Vamos então ajudar essa criança a emitir o não. Eu não vou colocar a curto e a médio nem a longo prazo. Por quê? Porque isso precisa ter muito cuidado. Disseram aqui, ouvir o não. O comportamento de ouvinte até inclui da criança ter percepção de poder ouvir o não. Mas, para uma criança que tem pouquíssimas habilidades, na verdade, nós precisamos trazer esse comportamento para fora. A gente já ensinar ela a ouvir o não, a ser barrada sem antes ter esse comportamento formado, talvez não seria o ideal. Eu trabalharia para que ele possa ouvir alguns segmentos de instruções assim mais drásticas com uma criança com um repertório mais formado. Eu deixei alguns P's aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Eu acho que seria esse. Não, é de uma outra criança mais velha. Aqui. Essa criança, quando eu montei o PDI dela, eu montei já pensando em todo o repertório comportamental, né? Então, aqui eu coloquei funções executivas, o que eu ia trabalhar, né? Habilidades sociais, cadê? Aqui, se eu não me engano, aqui. Se autorregular nos momentos de frustração. Aqui. Ser capaz de receber e ouvir informações a seu respeito, que entra no comportamento de ouvinte também. Por quê? Essa criança, ela tinha muita dificuldade de ouvir coisas sobre ele, né? Sobre ela. E aí entra tudo. Entra ouvir um não, entra muita coisa. Então, eu precisei trabalhar tintim por tintim. Só que essa criança já tinha habilidades básicas formada. Essa criança sabia como se expressar e tudo mais. Aqui, o que eu estava trabalhando até com essa criança, que foi bem interessante, gente, foi perceber a entonação de voz. Porque essa criança tinha uma entonação de voz muito agressiva, entende? Então, vai depender muito do comportamento dessa criança. Hoje, para essa criança que nós estamos montando, ouvir um não talvez não seja tão interessante nesse momento, porque aí já possa ser uma barreira ali para que ela se expresse. Hoje nós precisamos trabalhar toda a linguagem expressiva dele para que ele se sinta motivado em se expressar mais ainda. Aí sim, posteriormente, começamos a limitar algumas coisas. Mas nesse momento, já limitar não seria tanto ideal, porque é uma criança que não se expressa tanto. Então, eu tomaria um pouco mais de cuidado, tá bom? Bom, vamos lá. Então, linguagem expressiva, pessoal. Emitir o não. Eu não vou colocar aqui o que você deve colocar a curto, médio e longo prazo. Por quê? Você precisa conhecer muito bem o repertório dessa criança. Então, o que eu faço quando eu vou trabalhar essa habilidade de emitir o não? Eu sei, né, conhecendo o repertório da criança, o que essa criança não gosta, o que essa criança não quer fazer. E aí eu coloco ela de forma natural em situações em que ela precise emitir o não. Então é muito interessante, eu gosto demais de trabalhar linguagem expressiva, porque principalmente, gente, para essas crianças que têm pouquíssimas habilidades básicas, como é precioso você ver essa linguagem expressiva sendo colocada para fora, né? Esse menino, quando eu estou no momento do lanche com ele na escola, ele sempre traz a mesma comida. Família, gente, complicado. Família
eles precisam, assim, tomar muito cuidado, porque às vezes eles mesmos criam um condicionamento para a criança, né? Então, eles sempre mandam o mesmo lanche, os mesmos sabores de lanchinho que eles mandam, enfim. E aí, o que eu faço? Quando eu peço para eles mandarem alguma coisa diferente, aí eu falo para eu falo para a criança, né? Eu falo, olha, Pedro Henrique, vem aqui. Tem este e tem este. Hoje nós vamos começar por esse. E aí eu mostro o lanchinho que ele não gosta tanto, né? O que ele sempre gosta de comer é o mesmo bolinho, o mesmo sabor, mesma coisa sempre. E aí eu vou e mostro outra coisa para começar com aquilo. Aí, para ele comer o bolinho que ele mais gosta, que ele come todos os dias, ele precisa comer, por exemplo, a banana. Depois ele come o bolinho que ele mais gosta. E eu sei que ele não gosta de fazer isso. E aí, quando eu vou dar a banana para ele poder descascar assim, aí ele não quer, ele começa a apresentar muita resistência. Aí eu falo, você quer a banana? E aí ele empurra assim, empurra, começa a querer entrar no inadequado, se jogar no chão. Eu faço ali uma descalonagem, né? Um descalonamento. Ele se acalma e aí eu falo para ele, Pedro Henrique, você não quer a banana, então você diga não. Uma coisa simples. E aí ele faz não. Né? O não dele é bem prejudicado. A fala dele, a motricidade orofacial dele é bem prejudicada. Então aí ele emite um não. E aí eu não começo pela banana. Então o não tem como você criar um caminho assim tão específico de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque você cai no maldito condicionamento. E a ideia do condicionamento, gente, é somente para crianças que não têm repertório nenhum. Aí a gente utiliza do condicionamento de uma forma certa. Aí a gente utiliza desse condicionamento para criar um repertório básico. Mas essa criança adquirindo o repertório básico, você tem que tomar muito cuidado para você não condicioná-la. Então, eu não crio. Em habilidades assim, eu deixo natural. Eu foco nos meus treinos. Aí eu vou colocando a porcentagem aqui, sim. E nos meus relatórios, eu descrevo para a família também. Nos momentos em que essa criança conseguiu emitir mais o sim ou não. Então, emitir não. Opa. Emitir o sim. E aqui eu utilizaria também na linguagem expressiva o... Não, esse eu vou deixar para a gente utilizar numa outra habilidade, que eu quero ver se vocês vão lembrar. Eu não coloquei aqui de propósito. Eu quero ver se vocês vão lembrar. Eu acredito que eu não tenha colocado aqui, né? Vamos lá. Próxima habilidade, brincar funcional. Lembrando, pessoal, na avaliação de preferências, as preferências dele são bem pequenas, né? No repertório não, na avaliação de barreiras altíssimas. Então, vocês viram que não é uma criança que sabe brincar. Então, eu vou ter que utilizar de brincadeiras bem lúdicas e divertidas para que essa criança comece a expressar aí um brincar funcional. Então, como que eu posso trabalhar isso? Eu posso escolher alguns itens para eu começar. Gente, essa é uma área também que vocês precisam tomar muito cuidado. Por quê? Focarem somente em um brinquedo, em uma habilidade de brincar, você também pode cair no condicionamento. Então, assim, acho que como pedagoga, nós que trabalhamos assim com esse mundo muito lúdico, nós precisamos tomar muito cuidado, né, com isso, para que não seja algo robótico. Então, eu vou colocar, sim, alguns objetivos aqui, tá bom? De como trabalhar o brincar funcional, só que tomem muito cuidado quando vocês forem montar o de vocês. Não fiquem somente nisso. No meio da brincadeira, por exemplo, eu vou escolher aqui o brincar com a bola, né, de forma funcional. No meio da brincadeira, não fique somente na mesma coisa, tá? Esse menino que eu atendo, foi muito interessante uma vez em que nós estávamos brincando na quadra. Uma das informações que eu recebi dele era que ele gostava de brincar de basquete. E aí eu comecei a brincar de basquete com ele. E aí ele achava super graça quando eu conseguia fazer a cesta de basquete.
A força motora dessa criança é muito pequena, tá? Ele não tem muita força motora. Ele tem mais força motora com a cabeça. Ele dá muita cabeçada. Só que ele não dá, assim, ele dá cabeçada para bater na gente. Mas ele também, quando ele é frustrado, né? Quando ele se sente frustrado, ele pega a cabecinha dele e ele prensa entre a nossa barriga ou as pernas e ele aperta com muita força. Ou no nosso braço também. Mas, o que eu ia falar? Eu perdi minha linha de raciocínio. Mas, uma vez brincando com ele de forma funcional, o basquete, eu percebi uma coisa. Como ele não tinha muita força para jogar, toda vez que ele queria ver a cesta, ele trazia para mim, né? Então eu tinha que fazer a cesta lá para ele. E eu comecei a dar ajuda física para ele. Então ele colocava a bolinha na mão, né? A bola de basquete, e aí eu fazia 1, 2, 3 e eu já. E aí jogava e fazia a cesta. E aí ele comemorava, fazíamos aquela festa. E aí teve uma vez que eu peguei uma bola pequena, não era bola de basquete, era uma bola pequena. Conforme eu fiz uma cesta junto com ele, a bolinha era menor do que a cesta, ela passou assim entre a cesta, né? E não se movimentou. A rede da cesta não se movimentou. E aí, naquele momento foi muito interessante porque ele chorou. Ele ficou muito frustrado. Eu fiquei com aquilo, eu falei assim, ué, mas por que ele ficou frustrado? Se a bola entrou, a cesta aconteceu. A rede só não se mexeu. Só que naquele momento eu não tinha percebido, né? Assim, foi só pensando no comportamento na hora que depois que eu fui perceber, né? E eu fiquei pensando, aquilo não entrava assim na minha cabeça. Por que ele chorou e me deu cabeçada, sendo que a cesta tinha entrado? E aí eu fui e fiz mais uma vez. Aí a cesta entrou e a rede mexeu. Ele gostou. E aí eu fiz uma outra vez. E aí, pela sorte, assim, de Deus, a bola passou reto e a rede não mexeu. E aí eu pude perceber. Aí na terceira vez eu fiz o seguinte, eu não joguei a bola para dentro da cesta. De fora, eu joguei a bola assim e acertou a rede e a rede mexeu. E ele caiu na gargalhada comemorando. Aí eu falei, então é isso. Ele não quer saber se está entrando a bola. Ele quer saber da rede balançando. Então a graça dele, né, aquilo reforçava quando ele via a rede balançando. Olha só, gente. Para vocês verem o nível de repertório, assim, né? E aí eu conversei com a família, falei, olha, ele não gosta de basquete, ele gosta de ver a rede, ele gosta de ver a bola batendo na rede e a rede balançando, porque o hiperfoco dele é movimento. Então, tudo que tem movimento, gente, é incrível. Vocês não têm noção como o barulho do vento, assim, para ele, nossa, deixa ele em êxtase. Ele ouve, assim, um barulho do vento, às vezes mexendo na lona, para tudo. Pode parar, porque ele vai prestar atenção naquilo. Tá muito interessante, assim, poder observar esse tipo de coisa. E aí, o que eu fiz? Pensando nessa possibilidade, eu comecei a tentar trabalhar a força motora dele, jogando a bola um pro outro, porque ele não brincava de jogar bola, ele só pegava a bola na mão e a bola caía, pegava a bola na mão e a bola caía. Então, aqui, eu pensei, vou trabalhar a habilidade de arremesso. Arremessar a bola. E aí a gente joga um pro outro. Troca de turno, tá? Para ele entender que ele joga para mim, eu jogo para ele joga para mim, eu jogo para ele joga para mim e eu jogo para ele. OK? E aí também eu coloquei aqui eu vou colocar até a médio prazo, tá? Não vou colocar a curto, mas vou colocar a médio. Arremessar a bola utilizando mais força motora. Por quê? A minha intenção aqui com esse objetivo é que ele consiga arremessar a bola ele mesmo na cesta de basquete, para que ele possa ver a rede balançando. Isso vai reforçar. Isso pode parecer um pouco disfuncional, mas é o que ele gosta. E de alguma forma ele está arremessando a bola na rede. Então acaba sendo funcional também. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu colocaria aqui para essa criança, para a gente poder brincar, além de arremessar a bola. Vamos lá. Brincar com carrinho de forma funcional. Elaine, mas ele não gosta de carrinho. Na avaliação de preferência dele, não tinha carrinho e tudo mais. É verdade, pessoal. Mas
A criança pode não gostar do carrinho em si ainda, mas tem outras coisas que você pode fazer com o carrinho, como, por exemplo, lavar o carrinho no estacionamento. Então, o que eu brincaria com ele de forma funcional? Lembram? Ele gosta de água, ele gosta de sabão. Às vezes eu monto na pia, né, com essa criança aqui, eu monto na pia como se fosse um estacionamento, né? Coloco algumas coisas assim de Lego e tudo mais, a gente vai montando algumas coisas, eu monto. E aí, os carrinhos passam, eu faço o isso ele gosta muito que eu faça esse som. E agora ele tá aprendendo a fazer. Aí eu faço o para o carrinho chegar até ele e ele poder lavar o carrinho e estacionar. Então a gente brinca de lavar os carrinhos. Só que com isso, ele precisa passar por um caminho com esse carrinho. E aí é aí que entra o de forma funcional. Georgia, vai sim. Por isso que eu fiz hoje pelo YouTube, para a aula ficar gravada, tá? Então, eu colocaria aqui um brincar com o carrinho de forma funcional. Então, Elaine, como que eu posso criar treinos específicos, né, um PDI, com coisas que a criança não gosta? Usando a criatividade, gente. Essa criança não gosta de brincar de carrinho, mas ela gostou do som que o carro faz, do brrr, aí eu faço bibi. Eu também posso criar, por exemplo, esse momento divertido de, poxa, ele gosta de água, ele gosta de sabão, eu tenho um carrinho aqui, esse carrinho pode molhar, então vamos lavar o carro. Então vamos brincar de lavar a mão com uma musiquinha. Então vamos brincar com uma música. Ele também gosta de uma música só que é aquela música da A Roda do Ônibus, sabe? A roda do ônibus gira, gira. E um dia ele falou assim para mim: toda a cidade, ele ficava assim só, toda a cidade, e aí ele queria que eu repetisse. Ele fazia e tocava assim na minha garganta, e quando eu repeti, ele caía na risada. Então eu percebi que ele queria que eu pronunciasse esse toda a cidade. E aí quando eu entreguei para a família, eu falei, olha, hoje ele me pediu para falar toda a cidade. Aí o pai falou, é uma música que ele gosta. Aí eu falei, que música? E ele falou, toda a cidade. E eu não sabia que música era. Aí um dia que ele estava no Inadequado, eu lembrei dessa música e eu mandei mensagem perguntando, gente, como que é o nome daquela música, Toda a Cidade, que eu procurei no YouTube, toda a cidade, eu não achei. E aí a mãe falou, não, é a roda do ônibus. É que ao invés dele cantar pela cidade, né, a roda do ônibus gira, 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 pela cidade, ele troca por toda a cidade. E ele gosta desse timbre, assim, sabe? Quando você fala toda a cidade, ele ama ouvir isso. E aí, gente, eu peguei e comecei a cantar para ele. Só que eu não cantei como a música é, né? A roda do ônibus gira, gira pela cidade. Eu cantei o toda a cidade. E aí foi muito legal, porque isso me fez ganhar o coração desse menino. Porque aí agora eu tenho um treino também de brincar funcional com a música, né? E aí eu já trabalho a imitação motora, porque ele tem que me imitar fazendo alguns gestos, cantando. E eu faço, no final, esse som do toda a cidade, e isso motiva ele a permanecer. Então, no brincar funcional, você pode colocar qualquer coisa aqui, desde que você utilize de uma forma que seja reforçador para a criança, desde que você saiba o que a criança gosta, desde que você saiba o que a criança preza ali de importante para ela. Sabe aquelas coisas que para você é importante? Para eles também. Então, quando você conhece isso, você consegue formar um caminho de aprendizagem perfeito. E toda vez que eu canto essa música com ele, eu não canto pela cidade, eu canto toda a cidade. Porque para ele, a música é assim. Então, eu posso fazer toda a roda do ônibus gira-gira, o passageiro sobe, desce, o neném faz que ele vai me imitando da maneira dele, porque ele não tem ainda habilidade de imitação tão estabelecida, e eu consigo fazer ele usar essa habilidade, porque no final da canção, da frase, ele vai ouvir toda a cidade, que é o que ele gosta. Então, no brincar funcional, não tem segredo. Você pode utilizar qualquer coisa que você queira ensinar a criança a brincar. Você quer ensinar ela a dançar? Você ensina. É só você utilizar músicas, gestos, roupa, sei lá. Faz o que for preciso para chamar a atenção dessa criança. E assim você vai aumentando o repertório dela de se interessar. E para mim foi tão especial, tão interessante, porque anteontem mesmo, na sala de aula, ele pegou um carrinho e ele estava assim no chão, né? Só assim com o carrinho. Ele não precisou ir no banheiro lavar o carrinho, né?
Porque ontem ele pegou o carrinho e brincou assim bonitinho no chão, e aí eu fui perto dele e fiz... E aí eu acho que ele se lembrou, porque ele sorriu. Então não tem segredo, gente. O segredo é conheça o que essa criança gosta e conheça o que ela precisa. Além disso, conheça a si mesmo, o que você tem de capacidade para utilizar para brincar e fazer desses momentos de aprendizagem mais feliz, mais divertido, mais lúdico. Ok? Vou tirar essa linha aqui e viemos então para a penúltima área. Identificar familiares. Lembra que lá em cima no apontar eu coloquei? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Apontar para familiares. Deixa eu até... Para fotos dos familiares. Então, aqui, nessa habilidade do mando, por que é diferente lá embaixo, gente? Do treino específico que eu coloquei de identificar familiares. Porque aqui, no mando, eu vou dar toda a ajuda possível para ele usar o apontar. Eu quero isso aqui dele, ó. Eu quero que ele aponte. Eu vou falar, olha só, a mamãe vai ensinar ele a apontar. E ali ele vai apontando quando pedido, entendeu? Ali não é um mando dele. Mas por que eu coloquei na habilidade de mando? Porque quando ele precisar falar com a mamãe, quando ele precisar falar da mamãe, mostrar, trazer alguma coisa para nós, ele vai lembrar da foto que eu ensinei ele a apontar. Agora, aqui embaixo não é o apontar, aqui embaixo é o identificar. Só que lá em cima nós vamos estar trabalhando essa habilidade de apontar, que aqui nós vamos focar na identificação. Então, lá em cima, vai rolar ajuda possível, ajuda física total, ajuda verbal, vai rolar o que for necessário. E aqui embaixo, nós vamos trabalhar com foco para ele identificar quem é a mãe, quem é o pai, quem é a vovó Maria, a vovó Joana, a vovó Leusa e assim por diante, tá bom? Então, aqui eu traço uma rota de identificar familiares mais próximos. Pai e mãe. Tem uma pergunta aqui. Quando a criança usa comunicação alternativa para identificar dentro do app? Quando a criança usa comunicação alternativa, dá para identificar dentro do app, né? Como assim, Edna? Você fala do app, o POD, o PEX, ou você fala que do app é o Pay? Você está falando do app, o Pay? Dá para identificar dentro do aplicativo, sim. Lá vai ter alguns familiares, se eu não me engano, mas eu indicaria, além do POD, você utilizar outras imagens. Por quê? Aí vai entrar a generalização dele não achar que a mamãe é só aquela imagem que tem lá, entendeu? A vovó, é que mamãe e papai é mais próximo, né? Então é mais fácil da criança reconhecer e identificar. Eu utilizaria sim, dá para você utilizar no POD sem problema algum, mas eu generalizaria para outras fotos também, né? Vários tipos de fotos para a criança não ficar condicionada àquela imagem. Então dá para utilizar sim. O POD, o interessante do POD não é você ir trocando a imagem lá, não é isso que eu estou dizendo, mas é além do POD você mostrar outras imagens também, tá bom? Para que a criança possa reconhecer e ter aí um repertório maior, né, de informações sobre a família. Então vamos lá. Identificar familiares mais próximos. Pai e mãe. A curto prazo, identificar familiares próximos também, que aí entraria irmãos ou primos muito próximos. Os primos é só realmente de último caso, tá? Porque entraria irmãos. A médio prazo, identificar avós e tios. A longo prazo, podemos também identificar terapeutas e
professores. Então, pessoal, nessa identificação de famílias, não vai entrar somente a família em si. Eu coloco como identificação de família porque o primeiro passo é começar com a família. Mas eu trabalharia também toda essa identificação aqui para que a criança possa generalizar. E digo mais, trabalharia também com a identificação dela mesma, tá? Então aqui entra no identificação de famílias. Por que eu faço uma parte só para eles? Porque aqui não entra só foto, não é só você pedir o apontar ali, aponta para a mamãe, aponta para o papai, aponta para a tia. Não, aqui entra vários tipos de coisas. Então, você está no período de férias, trabalhando com essa criança em casa. Leva esse sapato até a mamãe. Leva essa folha até a professora tal. Dá essa borracha, empresta a borracha para a amiga Maria. Entende? Então, aqui no identificar familiares, entra com vários tipos de segmentos que você pode utilizar para que esse repertório aumente de uma forma tremenda também, tá bom? Bom, vamos lá. Quem se arrisca a dizer uma habilidade que não está aqui, mas deveria? Porque tem uma que eu não esqueci, mas eu deixei de propósito para ver se vocês iriam lembrar. E que, para mim, é uma também das principais. E aí, galera? Alguém? Chuta aí, Edna, você que está aqui, presente no chat, o que você acha? Bom, então vou falar, hein? Habilidade de ecoico, pessoal. O ecoico é muito importante trabalhar a imitação ecoica. Muito importante. Então, como eu começaria a trabalhar o ecoico com essa criança que não é vocal, mas consegue pronunciar algumas coisinhas? Imitar vogais. Então, vamos lá. Aí aqui, vocês podem também escolher. Geralmente, como eu começo? Né? A, E, I, O, U, ou então eu vejo qual vogal é mais fácil para essa criança pronunciar, tá? Essa criança em específico que eu atendo, ele tem mais dificuldade para pronunciar o I e o E, muita dificuldade. Então eu foco no A, O, U. Não significa que no período de 9 meses eu teria que trabalhar somente essas vogais, de forma alguma, pessoal. Vocês podem trabalhar outras vogais, consoantes também, tá? Eu trabalho de tudo, mas eu separo um treino específico para essas vogais. Então, eu faço alguns encontros vocálicos com ele, de au, eu, oi, né? Mas ele tem muita dificuldade. Então, por enquanto, neste momento, eu trabalho o au somente. O oi, eu até peço para ele dar um oi quando eu chego, tudo, mas o i não sai muito, tá? Então, eu também não preciso me preocupar, não, né? De ficar assim, pedindo para ele pronunciar uma coisa que ele não consegue. Por quê? Isso diminui o engajamento, isso diminui a motivação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, tá? Então, aqui, no Imitação Ecoico, você pode trazer palavras, você pode trazer o nome dele. Então, por exemplo, imitar
Imitar sons. Você pode focar em sons de qualquer coisa, de animais, que ele gosta e tudo mais. Aqui não chega no nível de eu fazer com essa criança ainda. Por quê? Porque essa criança tem muita dificuldade de pronunciar palavras, né? De pronunciar sons, qualquer coisa do tipo, é bem de forma delicada assim com ele. Então, para ele não perder a motivação, porque já é uma criança que tem muita dificuldade, que tem pouca motivação, que tem um tempo de espera mínimo, eu prefiro não destruir essa motivação dele com uma coisa que eu vou ter que ficar corrigindo, tá? Então, eu foco somente nisso aqui, por enquanto, para uma criança dentro desse repertório que nós estamos falando. Agora, se é uma criança que tem um repertório vocal ecoico melhor, aí você pode sim. Outra coisa que você precisa tomar muito cuidado é com o tempo de latência dessa criança. Por quê? Porque às vezes essa criança ela tem um tempo de latência longo para responder. E se você desiste de imediato, dá alguns segundos, 1 minuto ali para ela, às vezes você não vai ter essa resposta e você vai achar que essa criança não consegue fazer. Esses dias mesmo, pessoal, foi avaliar uma criança no VibMap que eu já conhecia. E esse menino, ele tinha um tempo de latência de 6 a 10 minutos para emitir um ecoico. E eu tinha que esperar, porque eu percebi que demorava para ele poder pronunciar. Então, se eu não esperasse, eu ia marcar no VibMap que essa criança não tem um ecoico. Que essa criança zera no ecoico. Então, por isso que a gente precisa tomar todo cuidado, entende? Então, vá com cuidado, e faça com imitações assim que ele realmente goste. Essa criança que eu atendo não tem nem ecolalia vocal. Então, como que eu vou ficar trabalhando sons e ecoicos com essa criança se nem ecolalia ele emite? Isso vai ser desgastante para essa criança. Então, eu preciso ir com calma. É engraçado que o mando, por exemplo, né, dessas palavrinhas que ele já está começando a soltar, que ele está falando já quase o dá, que sai de uma forma bem inteligível, né? Fica bem difícil de entender, mas ainda assim ele solta algumas coisas, o abre e tudo mais. O som da vogal não sai com um som tão firme, entende? Mas eu vou considerar isso por enquanto. Eu vou considerar de acordo com o que ele vai conseguindo me entregar. Então, isso também faz parte do plano terapêutico, você ir de acordo com a capacidade da criança, você ir de acordo com o que a criança consegue te entregar. Outra coisa que eu não coloquei aqui, pessoal, que eu não sei se vocês repararam, foi imitação motora. Não coloquei imitação motora. Por quê? Porque a imitação motora dessa criança também é muito prejudicada. Então, eu trabalho a imitação motora com ele, mas eu trabalho de uma forma natural. Então, eu trabalho, por exemplo, no segmento de instrução, no comportamento de ouvinte. Quando eu falo para ele assim, Pedro, faz igual. E aí eu tô dançando e faço assim com as mãos numa música. Pedro, pula. Na música dança, pula, pula, pipoquinha. Só que eu não vou validar. Claro que eu vou validar de uma forma assim, de observar, de saber que ele tá conseguindo fazer. Por exemplo, quando eu falo, faça igual e ele pula. Mas naquele momento ele seguir a instrução. Não é o corpo dele tá tanto em movimento. Não é um salto alto, não é um salto assim que ele vai dar alto como o meu. Não é um levantar as mãos de uma forma bacana, levantou as mãos lá em cima e tudo mais. O que eu vou validar é ele tentar levantar as mãos. Então, se eu falo para ele, Pedro, numa música, levanta as mãos, e ele faz só assim, ó, ele levantou. Né? Se a mão estava assim e ele fez assim, ele levantou. Ele não precisa fazer isso aqui. Então, imitação motora é diferente de você seguir instruções de forma natural. Então, eu trabalho sim imitação motora, mas eu não trabalho de uma forma tão pesada. Por quê? Porque já tem muitos treinos importantes que eu preciso focar de uma forma pesada. E se eu focar agora na imitação motora, vai ser mais uma demanda para essa criança que pode fazer de forma desgastante. A Edna disse, eu trabalho com músicas, o sapo não lava o pé e a criança repete comigo as palavras finais. Perfeito, Edna. Exatamente. E a gente pode e deve fazer isso, mas tudo de acordo com o repertório da criança, né, em si. Essa criança que eu montei esse PDI aqui para vocês seria uma criança com um repertório muito mais limitado. Então, tudo que for de uma forma mais intensiva
a gente precisa tomar cuidado para que a operação motivadora dessa criança, né, o OMS dela, não diminua, para que ela possa aí seguir motivada, executando as atividades, criando um repertório básico, tendo mais percepção do ambiente e do outro, e aí, quem sabe, mais para frente, a gente consegue montar um plano de ensino com outras habilidades. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Vocês gostaram? Vocês estão com dúvidas com alguma coisa? Quer falar alguma coisa aqui no chat? Quer acrescentar algo aqui no PDI? Esse é o momento, porque nós já vamos finalizar. Valorizem aí, hein? Estou viajando com a minha família, meu marido e meus filhos estão lá na praia, nós estamos em Maresias hoje, e eu estou aqui no quarto, nesse encontro com vocês, que para mim é muito gratificante, eu amo falar sobre isso, estou aprendendo assim como vocês, e quero poder passar assim todo o conhecimento que eu venho adquirindo para outras pedagogas também, porque a ideia do Pedagogas ABA é que os professores tenham cada vez mais conhecimento em aba, possam aplicar isso em sala de aula, fazerem a diferença nas escolas, né, com outros professores, com os alunos, e essa inclusão verdadeira, individual, maravilhosa, possa transformar muitas vidas. Edna, muito obrigada mesmo. Fico feliz de você participar, de ser aqui ativa conosco, tanto aqui quanto lá no grupo. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou finalizar por aqui. Quem quiser, pode me mandar mensagem no privado e aí eu envio para vocês esse modelo de PDI que eu criei, o modelo de relatório da avaliação de barreiras, a avaliação de preferência, e nós vamos ficar então por aqui. Eu desejo a vocês um bom final de semana. Eu falei que eu não iria fazer o Pedagogas Aba se tivesse menos de 7 pessoas, e teve, mas mesmo assim eu me comprometo com quem quer participar, com quem quer aprender, com quem quer fazer algo bom para as nossas crianças, né? Que estão aí, às vezes, infelizmente, largadas dentro da sala de aula, né? Ou em alguma clínica também. Mas a gente ainda tem pessoas que querem fazer a diferença. Então, eu agradeço por cada um que participou hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês. Arte de Meli, eu não sei quem é você, mas obrigada, fico feliz de você ter gostado, e se você precisar de qualquer coisa, pode chamar a gente lá no grupo, conversar. Se quiserem um modelo de tudo que eu fiz aqui hoje, eu envio para vocês mais tarde, que agora eu vou encontrar minha família também na praia, vou curtir esse sábado que tá maravilhoso aqui. Um beijo maravilhoso para vocês, bom final de semana e vamos nos ver em breve, tá bom?